Oi, estamos de volta para continuar lendo a Bíblia. Hoje, capítulo 37, onde relata o sonho de José. Gênesis capítulo 37, versículo 1. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Versículo 2. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, apacentava o rebanho com os seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai má fama deles. Versículo 3. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque lhe havia nascido em sua velhice. Por isso, mandou fazer para ele uma túnica longa. Versículo 4. Quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Versículo 5. Certa vez José teve um sonho e, quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Versículo 6. Ouçam o sonho que tive, disse ele, José. Versículo 7. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Versículo 8. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar sobre nós? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Versículo 9. Depois teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol e a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Versículo 10. Quando o contou ao pai e aos irmãos, o pai o respondeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar-se até o chão diante de você? Versículo 11. José disse que sim. Seus irmãos tiveram ciúmes dele e o pai, no entanto, refletia naquilo. Versículo 12. José é vendido pelos seus irmãos. A partir do versículo 12 começa essa história. Os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do seu pai
perto de Siquém. Versículo 13. E Israel disse a José: como você sabe, seu irmão estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que você vá até lá. Sim, senhor, respondeu ele. Versículo 14. Disse-lhe o pai: vá ver se está tudo bem com os seus irmãos e com os rebanhos, e traga-me notícia. Jacó enviou quando estava no vale de Hebrom, mas José se perdeu quando se aproximava de Siquém. Versículo 15. Um homem o encontrou vagando pelo campo e lhe perguntou: que é que você está procurando? Versículo 16. Ele respondeu: procuro meus irmãos. Pode me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos? Versículo 17. Respondeu o homem: eles já partiram daqui. Eu o ouvi dizer: vamos para Dotã. Assim José foi em busca dos seus irmãos e os encontrou perto de Dotã. Versículo 18. Mas eles o viram de longe e antes que chegasse planejaram matá-lo. Versículo 19. Lá vem aquele sonhador, disseram uns aos outros. Versículo 20. E agora vamos matá-lo e jogá-lo num destes poços e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Versículo 21. Quando Rúben ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo: não lhe tiremos a vida. Versículo 22. E acrescentou: não derramem sangue, joguem-no naquele poço no deserto, mas não toquem nele. Rubens propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao seu pai. Versículo 23. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram uma túnica longa. Versículo 24. Agarraram-nos e jogaram no poço que estava vazio e sem água. Versículo 25. Aos se sentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinham de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias e bálsamos e
mirra que eles levavam para o Egito. Versículo 26. Judá disse então a seus irmãos: que ganhamos se matarmos o nosso irmão e escondemos o seu sangue. Versículo 27. Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não tocamos nele, afinal é nosso irmão e nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Versículo 28. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e venderam por 20 peças de prata aos ex-medianitas, que o levaram para o Egito. Versículo 29. Quando Rubens voltou ao poço e viu que José não estava lá, rasgou suas vestes. Versículo 30. E voltando a seus irmãos, disse: o jovem não está lá. Para onde irei agora? Versículo 31. Então eles mataram um bode, mergulharam no sangue a túnica de José. Versículo 32. E a mandaram ao pai com este recado: achamos isto, veja se é a túnica de teu filho. Versículo 33. Ele a reconheceu e disse: é a túnica de meu filho. Um animal selvagem o devorou. José foi despedaçado. Versículo 34. Então Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou muitos dias por seu filho José. Versículo 35. Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou ser consolado e disse: não chorando descerei à sepultura para junto de meu filho. E continuou a chorar por ele. Versículo 36. Nesse meio tempo, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, o oficial do faraó e capitão da guarda. Então essa foi mais uma história do capítulo de Gênesis, versículo 37. Em breve voltamos lendo o capítulo 38. Em nome de Jesus, amém. Não temos mais nenhum tempo para falar nada. O tempo